Olá, seja bem-vindo. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Estação Saúde. Hoje nós vamos conversar com um tema que é tão conhecido das pessoas, a gente já ouviu falar tanto, já viu reportagens, já teve personagem em novela com essa doença. Provavelmente alguém na sua família tenha, na minha família várias pessoas têm. A gente vai conversar sobre o diabetes. E quem vai falar, né, com a gente, quem vai nos conduzir nesse caminho dessa jornada hoje, é a médica endocrinologista, doutora Bibiana Prada de Camargo. Doutora, muito obrigada pela sua participação conosco. Eu queria começar falando exatamente sobre isso aqui. Parece que o diabetes é uma coisa tão conhecida das pessoas que às vezes elas acabam nem se dando conta de quão importante que é essa doença. É assim mesmo? É assim mesmo. Então, primeiramente, queria agradecer o convite. Para mim é um prazer estar aqui. O diabetes é um assunto que eu gosto de falar bastante, né? Que é uma bandeira que eu carrego. A questão importante do diabetes é que é uma doença silenciosa. Então, a pessoa pode ter, só que como não vai trazer um sintoma de uma hora para outra, não é como uma gripe que dói o corpo, que dá febre. É uma doença silenciosa que vai aos poucos, né, comprometendo o seu organismo. As pessoas muitas vezes relevam. Falam assim, eu tenho diabetes, mas estou bem, né? Então, realmente, nós temos que conversar cada vez mais sobre o diabetes para as pessoas ficarem atentas de que, embora muitas vezes não traz nenhum sintoma, você tem que estar cuidando, medindo a pontinha de dedo, fazendo seus exames e não relaxar, porque senão, de uma hora para outra, aí sim ele traz as complicações. De uma hora para outra a pessoa está bem, de repente tem um infarto, tem um derrame, perde os rins, tem uma lesão no pé que não sara, tem até amputação, né, de pés, né, Adriana? Uhum. Então, é muito importante que a gente converse sobre o diabetes. Então, vamos começar do começo, né? O que é o diabetes? Assim, qual que é a definição que a medicina dá para essa doença? Vou usar termos leigos para que todo mundo possa entender. Então, o diabetes é quando a taxa de açúcar do nosso sangue fica muito acima do normal, né? Esse açúcar, ele deveria estar dentro das células. Então, eu falo que a gente tem célula da pontinha do cabelo até o dedinho do pé, todas juntas, nós somos um monte de células juntas. E elas, para continuarem vivas e funcionando, então, para o cabelo crescer, para a gente enxergar, coração bater, tudo precisa dessas células funcionando. Elas precisam de energia. E da onde que vem essa energia? Vem do açúcar. Então, a insulina que a gente produz no pâncreas, pega esse açúcar, coloca lá dentro da célula para produzir energia. E essa célula poder funcionar de uma forma adequada. No momento em que minha insulina não funciona direito, ela é defeituosa, ou eu não produzo insulina de forma adequada, esse açúcar fica acumulado no sangue, não entra dentro da célula. Então, a minha célula fica sem energia. Por isso que muitas vezes, quando eu tenho um diabetes tipo 2 de longa data, a pessoa tem cansaço, indisposição, porque ela não tem energia, né? Certo. E esse açúcar fica acumulado no sangue. Qual que é o grande problema? Na hora que ele está acumulado no sangue, ele pode provocar um processo inflamatório no corpo e também pode se depositar em locais onde não deveria, como os olhos, os rins, o coração, provocando, então, complicações. Seriam essas lesões que a senhora começou falando, né? Que aí, ao longo prazo, vão desencadear doenças e quadros... A longo prazo, isso foi muito bem pontuado por você, porque eu sempre bato nessa tecla. Se a pessoa controlar, se ela ficar atenta, tomar os remédios certinho, fizer alimentação saudável, uma prática regular de atividade física, ela não vai ter as complicações. Não vai ter, doutora. Não vai ter. Isso, sim, a ciência ela evoluiu bastante, porque eu lembro assim das antigas gerações, né? Mesmo minha mãe, assim, minha família é de diabéticos, muitos têm. E a minha mãe tinha uma preocupação muito grande. Ela falava assim: nossa, não, eu não quero ter essa doença, nossa, mas eu não posso ter tal. Porque parecia que era quase uma sentença de morte ou assim de limitação mesmo de vida, né? Hoje não é mais assim, se cuidar... Isso, hoje o que aconteceu? A medicina e a ciência deu um salto no tratamento do diabetes. Então hoje a gente conhece muito mais a respeito de doenças do que na época dos nossos avós. Na época dos nossos avós a gente nem sabia que comida não podia comer, então hoje em dia a gente já sabe melhor como é que funciona a doença,
como que é o mecanismo de ação. E também a tecnologia trouxe muitos medicamentos novos e bons, que vão estabilizar a doença. Porque como é que era antigamente? 15 anos atrás, era uma doença que ela evoluía. Então a pessoa começava com açúcar alto, aí esse açúcar alto, os remédios, você usava os remédios, eles perdiam o efeito, você ia para a insulina, as insulinas não eram de boa qualidade, então, embora elas salvassem a vida da pessoa, elas não traziam um controle tão adequado quanto as insulinas que a gente acaba tendo hoje. Né? Os comprimidos de hoje em dia, a gente tem muitos comprimidos que param a doença. Então, não é que você vai evoluir de comprimidos para insulina. Antes, essa era a história natural. Você começa com comprimidos e evolui para uso de insulina, porque seu corpo não ia dar conta, né, mais de produzir insulina. Hoje em dia, a gente tem medicamento que estabiliza isso. A pessoa fica com remédio para sempre. E não tem essa evolução para a necessidade de insulina no diabetes tipo 2. Tá, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de diabetes, né? Porque, assim, a senhora já deu uma boa notícia, que depois a gente vai até detalhar um pouco melhor em como é feito o tratamento hoje. Mas vamos entender um pouquinho melhor desse problema, né? Então, que tipos que existem de diabetes? Temos vários tipos de diabetes, tá? Tem até diabetes genético. Mas os mais comuns que a gente tem no dia a dia é o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, tá? Então, o tipo 1 é o da criança, do adolescente, que vai até os 30, 35 anos, né? E qual que é a característica dele? O seu pâncreas para de funcionar, de uma hora para outra, por vários motivos. Alguns hoje em dia a gente ainda nem sabe direito os motivos. Às vezes tem um processo inflamatório no seu pâncreas, ou o seu corpo produz um anticorpo que vai lá nas células do pâncreas e fazem ele parar de produzir insulina. Então, para eu continuar vivo, essa criança, esse adolescente, esse adulto jovem precisa repor o que está faltando. E o que está faltando? Insulina. Então, normalmente, o tratamento para o diabetes tipo 1 é indiscutivelmente reposição de insulina várias vezes ao dia, tá? As pessoas podem perguntar, mas por que várias vezes ao dia? Antigamente eu usava insulina 1, 2 vezes ao dia, aí eu vou lá no consultório da doutora Bibiana, ela dá insulina 4, 6 vezes ao dia. Porque eu quero simular o funcionamento de um pâncreas. O pâncreas de uma pessoa sem diabetes libera insulina um pouquinho, várias vezes ao dia. E na hora que eu como, libera uma explosão de insulina. Aí vai um pouquinho, depois eu como, mais uma explosão. Então, quando eu vou trabalhar com essas reposições de insulina, eu vou tentar simular o pâncreas normal, normal. Entendeu? Então, por isso que hoje em dia a gente não trabalha mais com reposição de insulina 2 vezes por dia, 1 vez por dia. A gente dá várias vezes em doses pequenininhas. Certo. E é injeção? E é injeção. Então, a forma de aplicação de insulina que a gente tem hoje em dia é injeção várias vezes ao dia. Nós temos também a bomba de insulina, que ele é um dispositivo, ele é mais ou menos do tamanho desse aparelho aqui, tá? E ele é um computadorzinho que infunde insulina dentro do seu corpo de 5 em 5 minutos. E toda vez que você vai comer, você vai colocar a quantidade de carboidrato que você vai comer, que a gente conta a quantidade de carboidrato, porque o carboidrato vai virar açúcar e eu preciso da insulina para queimar esse açúcar. Então, eu coloco dentro do aparelhinho o quanto de carboidrato eu vou comer e a bomba vai estar pré-programada para liberar uma quantidade determinada de insulina para queimar aquele carboidrato. Então, vai simular um pâncreas, um pouquinho de insulina toda hora, de 5 em 5 minutos, e na hora que eu como, bolos de insulina. Então, a gente tem a bomba. E está chegando no Brasil agora a insulina inalável, né? Que é uma insulina que você aspira, né? Ela é interessante porque vão diminuir as aplicações, né? Você não vai mais usar a agulha. A única questão é que é dose fixa de insulina. Então, eu preciso escolher bem quem que é o paciente que pode usar aquela dose fixa de insulina para usar a insulina inalável que está chegando no país. Tá, e a senhora está falando aí, e eu estou pensando no paciente, né? Porque para a gente que não tem essa realidade no dia a dia, parece que é muito difícil, né? Ai, quantidade de carboidrato, como vai saber isso? Mas para as pessoas, quando elas têm o diagnóstico, é feita toda uma orientação que isso passa a fazer parte da rotina de uma forma mais fácil, né? Eles conseguem dar conta de fazer essa adequação
do medicamento, né? Isso, falando de contagem de carboidrato, né? Durante a consulta médica, a gente ensina o paciente a fazer contagem. Tem um livrinho com cada alimento, quanto de carboidrato ele tem. Hoje em dia, Adriana, tem até aplicativo de celular que faz essa contagem para você. Então, facilitou bastante. O que eu falo é a tecnologia vindo auxiliar a nossa qualidade de vida. E por isso que a gente não precisa mais sofrer tanto, nem de medo de ter a doença e nem resistindo a fazer o tratamento, né? Porque são muitos anos e muita gente envolvida nas pesquisas, né? Para que a tecnologia possa realmente melhorar a qualidade de vida, né, do paciente. Bom, e aí a diabetes do tipo 2? A diabetes do tipo 2 é aquela que aparece em pessoas mais velhas, acima dos 45 anos, tá? Só que hoje em dia está diminuindo a idade, porque a gente está vivendo uma epidemia de obesidade. E o diabetes tipo 2 está intrinsecamente relacionado com o excesso de peso e qualidade de vida. Tanto que, infelizmente, a gente vê crianças com esse tipo de diabetes, que era para ser depois dos 45, está aparecendo com 14, 15 anos, porque elas estão muito, muito acima do peso. Então, o diabetes tipo 2, ele está relacionado principalmente com a qualidade de vida. Então, são aquelas pessoas sedentárias, que comem tudo errado, né, ganharam muito peso, e aí o corpo, eu vou usar termos leigos de novo, tá? O corpo não dá conta de queimar todo esse excesso energético do indivíduo, e ele entra em falência e aparece o diabetes. A gente pode ter diabetes em pessoas magras também, tá? Geralmente, isso pode acontecer quando a pessoa tem história familiar de diabetes também, né? Então, eu posso ter uma tendência genética a ter diabetes tipo 2 e mesmo não estando muito acima do peso, eu ficar diabética por um depósito de gordura nos órgãos. Não é essa gordura do lado de fora que a gente vê, mas é aquela gordura que está em volta do fígado, em volta do coração, que hoje em dia a gente tem muitas pessoas com gordura no fígado, né? Esse é um tema bem interessante. E essa gordura no fígado, eu posso não ser gorda por fora, mas se eu tiver muita gordura depositada no fígado, eu posso desenvolver o diabetes. E essa gordura no fígado, ou esse tipo de gordura que a senhora está falando, ela é mais genética do que da alimentação da pessoa? Não, é as duas coisas. Pode ser genética, mas principalmente é da alimentação. Mesmo para quem é magro? Mesmo para quem é magro. Quantas pessoas a gente conhece que come e não engorda? Não engorda por fora, mas por dentro, metabolicamente, se a qualidade da alimentação não é boa, vai prejudicar os órgãos, mesmo que por fora eu esteja magrinha, né? É o que a gente chama do falso magro, né? Então, aquele falso magro, ele pode ficar diabético, ele pode ficar com gordura no fígado. A gente pode ter pessoas falsas magras que têm até depósito de gordura no coração e infartam, né? E aí, a causa no tipo 1, né, da diabetes do tipo 1, a senhora falou que é a falta de funcionamento do pâncreas, deixa de produzir insulina. É a mesma causa? Não, no tipo 2 é uma causa multifatorial, na verdade, tá? Então, o meu corpo ele começa a entrar num processo de inflamação, tá? Pelo excesso de energia acumulada, né? Então, eu vou ter alteração da função do fígado, que não vai produzir açúcar em excesso, tá? Eu tenho alteração do meu tecido gorduroso, que o tecido gorduroso não é um tecido que não produz hormônio, ele produz diversos hormônios, ele também vai estar alterado. Eu tenho alteração no meu coração, eu tenho alteração no funcionamento do rim, porque o rim também serve para regular a quantidade de açúcar do corpo, ele libera o açúcar, o excesso pela urina, né? Então, eu também tenho esse tipo de alteração. Tenho um processo inflamatório no cérebro para poder desenvolver esse excesso de açúcar. Então, até os meus músculos ficam resistentes à insulina. Então, eu preciso de mais insulina no diabetes tipo 2 para colocar o açúcar no músculo, para o músculo poder funcionar. Né? Então, eu tenho essa questão da resistência insulínica. Então, a gente vê que no diabetes tipo 2 são vários órgãos que estão afetados, tá? Não é só o pâncreas que não produz insulina, né? Inclusive, no começo do diabetes tipo 2, eu tenho até um excesso de insulina para tentar quebrar essa resistência do meu organismo. Só que chega uma hora que entra em falência, que não dá conta, né? Doutora. E por isso, porque são todos esses órgãos que estão alterados, que muitas vezes o paciente com diabetes tipo 2 tem que usar vários tipos de remédio, não é um remédio que vai resolver a situação. A gente tem que usar vários tipos de remédio que cada um vai tentar bloquear
um mecanismo de ação que está diferente. Então, às vezes o paciente usa 2, 3 tipos de medicamentos diferentes para acertar o açúcar dele, mas não só para acertar açúcar, para eu poder controlar toda essa alteração metabólica que ele tem. Então, assim, o diabetes tipo 2, ele atinge mais o corpo como um todo, né? E o diabetes tipo 1 seria mais um problema em um órgão apenas, né? Isso, exato. Que requer essa reposição. E tem um tipo, um grupo de risco ou uma faixa etária ou do gênero ou de raça que seja mais propenso a ter diabetes ou ela pega... Não, a gente tem, né? Então seriam pessoas obesas, com triglicérides alto, pessoas hipertensas, pessoas com uma cintura aumentada, maiores que 45 anos. E se a mulher teve diabetes na gestação, ela também tem um risco maior de se tornar diabética depois de 10 anos, né? Porque às vezes a mulher tem o diabetes gestacional, quer dizer, ela não tinha diabetes antes, durante a gestação ela ficou diabética, depois que teve o nenê o diabetes some, né? Mas é uma pessoa que tem uma tendência muito maior de ficar diabética depois de um tempo também. Então seriam esses os fatores de risco, né? Triglicérides alto, pressão alta, gordura na barriga, né? A cinturinha aumentada ou o paciente obeso, também mas maiores homens que e 45 mulheres anos. na mesma proporção? Mesma proporção. Mesma proporção, não é uma doença que afeta mais. Ouvi falar que a menopausa poderia desencadear mais diabetes. Ela pode, ela facilita, porque na menopausa o metabolismo do nosso corpo ele cai muito, né? E aí, se o metabolismo está diminuído, o meu corpo não vai queimar o açúcar tão bem. E aí eu tenho uma possibilidade maior de se me tornar diabética. Certo. Bom, a senhora falou aí, né, de comportamentos, vamos chamar de comportamentos de risco, né? A questão do sedentarismo, o tabagismo influencia também, quem fuma, também, alcoolismo, isso, quem bebe. Né? A questão do alcoolismo é que se você é um alcoólatra pesado, você ainda pode ter um terceiro tipo de diabetes, porque o excesso de álcool pode provocar uma pancreatite, né? Acabar com as células que produzem insulina, e aí você fica um diabético secundário à pancreatite. Por causa da pancreatite. O tratamento é repor insulina, como se fosse um diabetes tipo 1. Você repõe insulina, mas não é um diabetes tipo 1 porque o motivo é outro. Certo. O motivo foi a pancreatite. E mesmo para aquele que não é um alcoolista, né, alguém que tenha um consumo exagerado de álcool, o álcool ele se transforma em açúcar, né, no corpo. A cerveja só. Só a cerveja. O álcool por si não. O álcool por si, ele pode bloquear momentaneamente a produção de açúcar do fígado. Por isso que a gente até, quando o diabético usa insulina, a gente sempre pede para beber com muita moderação. Porque senão, você está aplicando insulina, você faz uso de álcool destilado, né? A cerveja tem a cevada, que aumenta o açúcar, tem o lúpulo, essas outras coisas que vão aumentar o açúcar. Mas o álcool destilado, ele vai bloquear a produção de açúcar do fígado e a pessoa pode ter uma hipoglicemia. Certo. É comum? Casos de hipoglicemia são comuns? Não por conta só do álcool, mas de ficar muito tempo em jejum, parece que as pessoas têm que ter um certo cuidado, né? Para não fazer o caminho inverso. Para não fazer o caminho inverso. Então, hoje em dia tem muitos medicamentos que são seguros, comprimidos, que não provocam hipoglicemia. Eles são inteligentes. Eles controlam o açúcar, abaixam o açúcar, mas não abaixam a ponto de provocar hipoglicemia. A gente tem muitos medicamentos que têm essa segurança. Certo. Então, isso é muito bom, porque a hipoglicemia dependendo do grau, ela é grave. Você pode morrer de hipoglicemia se você fizer um 20, alguma coisa assim, ter convulsão, né? Não uma hipoglicemia mais leve, que nem 70, mas aí a pessoa pode passar mal, é bem desconfortável para a pessoa, né? Agora, tem medicamentos e até mesmo a insulina, elas podem provocar hipoglicemia dependendo da dose, ou como você falou, a pessoa toma o remédio que provoca hipoglicemia ou toma insulina e não come. Eu tive um caso de um paciente que ele aplicava insulina e ia carpir, de estômago vazio.
ele começava a ter hipoglicemia, até a gente descobrir que ele tem que aplicar insulina e comer, para evitar essa hipoglicemia, né? Também não posso aplicar uma dose muito alta. Uma outra causa de hipoglicemia é, por exemplo, eu sou sedentário, aí eu aplico uma certa quantidade de insulina, aí eu resolvo que eu não vou ser mais sedentário, então eu começo a fazer atividade física. E mantém a dose. E mantém a dose. E aí o que acontece? A atividade física por si queima açúcar, então daí aí provoca hipo também. Então você precisa sempre notificar o seu médico, o seu endocrinologista, para ele ajustar as doses dos seus medicamentos conforme a qualidade do que na vida você está fazendo. O seu estilo de vida, ele vai dizer diretamente que tipo de tratamento que você vai ter Precisa de para aquele momento. Isso, você precisa ter uma conversa com o seu endócrino para saber detalhadamente como que é o estilo de vida da pessoa, para a gente até poder escolher o medicamento, ou então escolher a dose de insulina, esse tipo de coisa. Doutora, e a senhora falou que o diabetes no início ele não traz sintomas, né? O tipo 2, O tipo 2, que aí as pessoas, elas são... O tipo 2 é o mais comum? É o mais comum. Então, a gente sabe que no Brasil, 12 milhões e meio de pessoas têm o diabetes tipo 2, tá? É muita gente. É muita gente. 7,5% a 8% da população brasileira é diabética. Metade não sabe que tem o diabetes. Então, isso é muito grave. É por isso que é importante entrevistas como essa, porque, de repente, alguém está assistindo e fala assim, puxa, faz 4, 5 anos que eu não vou no médico colher meu exame. Estou bem, não estou sentindo nada, o diabetes pode ser silencioso, mas vamos lá fazer, né? Porque metade não sabe o que tem. E aí a pessoa descobre na hora que ela tem um derrame, ou tem um infarto, assim. Eu já vi muitos casos de pessoas que dão entrada no pronto-socorro, infartando, e naquele momento descobre que é diabetes. Só que daí mas naquele momento ela descobre, só que aquele diabetes não é de hoje, ele é de 10, 15 anos atrás que não foi feito o diagnóstico. Então, a ideia do diabetes é fazer um diagnóstico bem precoce, ser bem agressivo no tratamento. E quando eu falo agressivo, eu falo assim, dieta, atividade física, remédio, ficar em cima, porque como eu falei no começo da nossa entrevista, se você cuidar, não vai ter as complicações. Esse bem no começo, quando é o começo? Então isso é bem discutível, tá? Tem uma ala que fala que tem que começar a tratar já no pré-diabetes. Então, pré-diabetes é quando você ainda não tem formalmente um diagnóstico de diabetes formal, mas a sua taxa de açúcar já está elevada, já está começando a se elevar. Ela se eleva principalmente no pós-refeição. Então, às vezes a gente fica rastreando diabetes com açúcar de jejum. Aí a ideia seria o seguinte, então eu faço 2 anos atrás, meu jejum está 80, aí o ano passado estava 89, esse ano está 96. Então a gente pode ver que o negócio está progredindo. Mas no pré-diabetes o que sobe primeiro é a taxa de açúcar 2 horas depois que eu como. Tá? Aí tem que fazer aquele exame de curva glicêmica? Se eu suspeitar que o indivíduo está diabético, o exame clássico, padrão ouro, é a curva glicêmica. Uma alternativa é a gente fazer a hemoglobina glicada, que é um exame de manhã. A hemoglobina glicada é muito simples. A hemoglobina é a célula vermelha do sangue que carrega oxigênio e ferro. E ela pode ficar grudadinha com açúcar, e é isso que a gente chama de glicada. Então a gente vai calcular o quanto de açúcar está grudado nela. Uma hemoglobina dura em média de 90 a 120 dias. Então, a hemoglobina glicada, ela vai ser o dedo duro de como estava a média do meu açúcar nos últimos 90 dias. Então, não adianta aquela pessoa que vai colher o exame, né? Que tem gente que faz isso, dieta, né? Vou fazer o exame, então essa semana não vou comer nada de açúcar, ou se tem o colesterol, ou se tem coisa... A pessoa faz uma dieta completamente diferente do que a de rotina, né? E aí o exame dá bonitinho e depois ela volta à alimentação. Essa é a dedo dura. Essa é o dedo duro, né? E essa questão da pessoa fazer dieta só perto da coleta de exames é muito complicado, porque assim, o médico, o endocrinologista está lá para ajudar. A gente não está lá para dar bronca, a gente está lá para ajudar, para acertar a dose de remédio, para tentar avaliar se a nutrição está adequada, né? Esse tipo de coisa. E se a pessoa chega com os exames bonitinhos da última semana, eu vou olhar para os exames e vou falar assim, parabéns! O que eu vou fazer para te ajudar? Porque eu vejo uma glicemia de jejum e uma glicemia pós-refeição, que a gente faz também 2 horas depois, ótimas, e uma hemoglobina glicada, que é o dedo duro alta. Eu não vou saber nem onde mexer o remédio, porque eu não sei se é no jejum, se é no pós, porque a glicada está alta, então eu sei que não está bom, mas eu não consigo saber em que horas que não está bom. E aí que entra a importância dos pacientes diabéticos fazerem a pontinha de dedo
ao longo do dia. Não adianta fazer pontinha de dedo só em jejum, porque muitas vezes eu acordo com uma taxa de açúcar boa, só que a comida vira açúcar. Então eu tenho que fazer minha pontinha de dedo 2 horas depois que eu como, para poder saber se o meu corpo está queimando o açúcar. E tem que anotar para levar para o seu endocrinologista. Eu ia falar isso, e também não adianta ficar desesperado, porque é óbvio que essa, depois da alimentação, vai dar diferente da de jejum. Sim. Né? E aí a pessoa vai ver que não deu 80, não deu 90, e vai falar, ai meu Deus do céu, a gente está falando aqui 80, 90, 100, que é uma linguagem assim que quem já passou por qualquer, né, bateria de exames, de check-up, faz a glicemia de jejum, e dizem que hoje o resultado aceitável é até 100, que dê 100, se der menos que 100, você está dentro. Mas isso que a gente está falando aqui, para você talvez não sirva nada, porque você tem que ir lá fazer, seu médico tem que avaliar, e ter uma conversa como a gente está tendo aqui no consultório do médico, né? A gente está falando aqui de valores, às vezes a pessoa até pensa, o meu está 80, estou de boa, mas tem essas variantes que a doutora está falando aqui, então a gente está dando notícias boas a respeito do tratamento e da tecnologia, mas também tem que fazer o alerta, né, doutora? Que não você mesmo pede o exame, vai lá, conhece alguém lá do laboratório, fez o exame, ou mesmo comprou e picou e viu que está bem, nem aparece mais no consultório médico, né? Sobretudo se você já tem um pré-diagnóstico e já está fazendo algum tipo de acompanhamento, né? É importante ficar acompanhando. Também é interessante, existem outras formas de medir o açúcar além da pontinha de dedo. A gente tem um aparelhinho que você coloca no braço e ele dura 14 dias e ele mede de 5 em 5 minutos. Então, na hora que a gente abaixa os dados, você vê as curvas, né, de como que está o açúcar da pessoa. De 5 em 5 minutos, acaba fazendo as curvas, né, durante todos os 14 dias. Então, eu consigo saber como é que está o açúcar da pessoa acordada, dormindo, comendo, tomando banho, nadando, fazendo o que ela for. 24 horas. É bem interessante, porque eu consigo ver tudo. E a gente consegue discutir um tratamento de uma forma até mais precisa do que só na pontinha de dedo. Porque na pontinha de dedo eu vou fazer em jejum, 2 horas depois do café. Aí, entre o café e o almoço, eu não faço. Agora, se acontecer alguma coisa ali, eu não fiz. Aí eu vou fazer antes do almoço, 2 horas depois do almoço. Aí depois antes do jantar, 2 horas depois do jantar. Então, se acontecer alguma coisa no meio da tarde, eu também não vou estar vendo. Também você não vai estar vendo. Então, também não vou estar vendo, vou estar dormindo. Então, assim, às vezes usar esse aparelhinho que põe no braço, fica 14 dias com ele. E tem pessoas que usam isso direto e tem pessoas que usam isso 14 dias antes da consulta para a gente fazer uma avaliação mais detalhada de como que está o açúcar do indivíduo nesse período. Então, isso daí também é bem interessante. Então, assim, voltando lá no nosso diagnóstico, né? A partir de que idade que a pessoa deve começar a fazer essa bateria de exames? 45 anos. Só 45? Não, apesar de estar vindo antes? Então, se você tem esses outros fatores de risco, se você está acima do peso, você está com uma cintura aumentada, você está hipertenso, aí você tem que começar a fazer esses controles bem mais cedo. Eu tenho pacientes diabéticos de tipo 2, de 30, 33 anos, mas a pessoa já tem algum fator de risco. Certo. Então, assim, para a grande maioria que está da população, 45. Nos assistindo, 45 anos. Mas se você tiver algum fator de risco, é interessante você já triar antes. E é o endocrinologista sempre que faz o diagnóstico, que faz doutora? O acompanhamento, tudo. O especialista em diabetes é o endocrinologista. Porque às vezes no posto de saúde mesmo, ele vai, o clínico pode pedir os exames e ver que tem alteração, ele vai encaminhar para o endocrinologista. Sim. A senhora já falou assim rapidamente que o tratamento ele inclui dieta, atividade física, orientação de atividade física. Vários remédios. Tá, dependendo daí do estágio que estiver a doença. Mas a gente sempre começa com 2 tipos de remédio diferentes já hoje em dia, porque justamente para não ter aquela falência do tratamento. Então você começa com remédio, aí o açúcar começa a subir, aí você põe outro remédio, aí não sei o que lá, aí vai para a insulina. Não, hoje em dia a gente já começa, tratar. E aí esses remédios eles dão muito efeitos colaterais, porque essa é uma queixa, né, de algumas pessoas falam, nossa, eu fico pior com o remédio do que quando eu não tomava o remédio. Isso acontece ou é na verdade, assim, remédio a gente tem que testar, né? Tem pessoas que não se dão com aspirina, tem gente que não se dá com Tilenol.
E são remédios que a maioria da população toma e não acontece nada, né? Mas tem gente que não dá. Então, é lógico que tem alguns tipos de comprimidos que para mim não vai ser adequado e para você é. Então, é importante você manter um acompanhamento. Então, por exemplo, o seu médico te passa uma metformina genérica, e essa metformina genérica pode te dar diarreia e náusea e mal-estar. E, de repente, eu troco para um outro tipo de metformina mais moderna e não vou ter nada. Tá. Entendeu? Eu posso não ter... Agora, eu tenho pacientes que podem tomar metformina genérica e não sentem nada. Isso faz parte do acompanhamento, do segmento. Então, não adianta você ir em uma consulta, pegar suas receitas, pegar seus remédios e não fazer o acompanhamento. E também assim, dá pra gente entender que é um processo que não é milagroso e que é demorado, é ao longo da vida. Diagnosticou aos 30, vai cuidar até o fim da vida. Diagnosticou aos 50, também vai. Eu costumo brincar que o paciente vai ter que fazer acompanhamento até os 200 anos. Quando fizer aniversário de 201, a gente dá alta. Dá alta. Mas é pro resto da vida, porque é o que a gente chama de uma doença crônica não transmissível. Quer dizer, diabetes não pega, então ela é não transmissível. E é uma doença crônica. Então, o que isso quer dizer? Você vai acompanhar, o diabetes vai te acompanhar ao longo de toda a sua vida, né? Então, melhor conviver bem com ele, né? Entender qual a dinâmica dessa doença, o que pode ser feito para viver bem. Quando a gente está falando de doença crônica, então diabetes, hipertensão, colesterol alto, tá? São todas doenças crônicas que a pessoa vai ter que conviver com isso pelo resto da vida. Então, é muito importante você entender é isso que você falou. Entender o que é essa doença. Não é só falar assim, eu sou hipertenso, mas se você não sabe o que é uma hipertensão. Eu sou diabético, mas eu não... O que é diabetes? Não sei. Então, se você não sabe, fica muito difícil você poder aderir melhor no tratamento. Então, falar assim, nossa, o doutor deu tanto remédio para mim e não sei por que eu estou tomando tanto. Então, você tem que entender. E aí que você conversa com o endocrinologista para ele poder te explicar o porquê de cada remédio. Uma coisa interessante, né, que o diabetes tipo 2, ele tem os amiguinhos dele, né? Os amiguinhos são a hipertensão e o colesterol. Tá? Andam então, sempre de bandinho. Andam tudo de bandinho. Então, normalmente, o paciente tem diabetes tipo 2 e colesterol alto, que a gente chama de dislipidemia, e hipertensão. Então, aí o paciente vai ter que tomar mais do que um remédio para o diabetes, que a gente entra com 2 ou 3, vai ter que tomar remédio de pressão alta e vai tomar o de colesterol. É importante, assim, eu vou até fazer um alerta, porque a questão de colesterol, às vezes, é um desafio para a gente fazer o paciente tomar o remédio. Porque também o colesterol alto não traz sintomas, mas ele vai entupir o quê? As artérias, Adriana, do coração, do cérebro, igual o diabetes. Certo. Então, eu tenho que deixar o meu colesterol lá embaixo, bem baixinho. Mas doutora, mas o valor de referência aqui está falando que está tanto. Como você é diabético, seus exames têm que estar menor do que o valor de referência. Então, tem que também tomar. Então, é remédio de colesterol. Tem que tomar, mesmo não sentindo nada, porque o colesterol é outra doença silenciosa. Né? Muitas vezes os pacientes são hipertensos, tem que tomar o remédio de hipertensão e vai ter que tomar os remédios de diabetes. Então, acaba sendo muito comprimido. Eu sei que, às vezes, para o paciente isso é desgastante, mas ele tem que entender o porquê de cada coisa. Sim, porque aí a gente quer uma escolha que ele vai ter que fazer momentaneamente para ter uma garantia de qualidade de vida. E toda a ideia do endocrinologista é evitar que o paciente tenha alguma complicação. Então, acaba tendo que ser uma troca. Você vai tomar vários comprimidos, vai fazer uma alimentação saudável. Doutora, eu não vou comer nada. Não, não é verdade. Você vai comer, só que você vai comer saudável. Você não vai mais poder comer tão errado. A gente vai falar dessa alimentação assim, até quero fazer com você tipo um bate-bola, assim, né? Para ficar bem específico, né? Para a pessoa ter bem isso em mente. Só queria que a gente falasse um pouquinho assim, além dos medicamentos, né? E da insulina, existem cirurgias, parece que a cirurgia de redução de alguma parte do estômago está sendo usada, vacinas também a gente ouve falar, né? Está tendo estudos para diabetes tipo 1, né, de algumas vacinas. Até hoje, nenhuma trouxe benefício, tá? Concreto, mas é promissor, né? Então, a gente vai ter que, em relação ao diabetes tipo 1, ainda esperar. Tem muita gente trabalhando na cura do diabetes tipo 1, que seria uma tentativa de reverter, fazer as células do pâncreas voltarem a funcionar. Tá certo? Então, tem muita coisa, mas
por enquanto, quimioterapia, nada funcionou direito. Inclusive, tem trabalhos de célula-tronco também, tem transplante de célula-tronco, que tirou alguns pacientes do uso de insulina, mas alguns voltaram a usar. Então, é promissor, mas a gente ainda está engatinhando. Tá? Esse Agora, a cirurgia bariátrica para aquele paciente que é obeso, ela ajuda, ela poderia reverter o diabetes, né? Tipo 2, naquele paciente que está bem acima do peso, tá? Só que a gente indica a cirurgia bariátrica para quem está acima do peso. Muito. Porque assim, existe uma discussão do pessoal querer fazer cirurgia bariátrica em pessoa que não está na obesidade grau 2 ou grau 3, obesidade grau 1. Não são todas as pessoas com obesidade grau 1 que vão se beneficiar da cirurgia. Então, por enquanto, ela não é liberada. Ela ainda está sendo feita em forma de pesquisa, tá? Para uma pessoa que não é tão obesa. Né? Isso é importante, porque às vezes aparece a pessoa lá com uma obesidade não muito grande no consultório, querendo fazer a cirurgia bariátrica. Agora, primeiro, isso daí não está liberado, porque ainda está em pesquisa, então fica difícil a gente falar assim, não, vamos fazer, né? Vamos esperar os resultados, vamos fazer as coisas conscientes, né? Vamos tentar perder peso de uma outra forma. Existem as alternativas, que é a reeducação alimentar e atividade física para essa pessoa, né? Então e mesmo aquele que fez a cirurgia bariátrica, ele tem que fazer a reeducação alimentar e atividade física, por quê? Porque a gente tem muitos pacientes que fizeram a cirurgia e voltaram a engordar, porque a pessoa não se cuidou, não fez nada. Sim. Então aí ela volta a ganhar peso. Hábitos, né? Infelizmente, depois de 5, 6 anos, ela estava obesa, estava com, sei lá, 130 quilos, fez a cirurgia bariátrica, foi para 98, ela não se ajudou, passou 5, 6 anos, ela voltou para 130. Então, precisa ter também, quando você faz a cirurgia bariátrica, você tem que ter a consciência de que há necessidade de uma mudança. Por isso que a gente, antes da cirurgia bariátrica, a gente prega que a pessoa já tem que estar com uma reeducação alimentar, já tem que estar com uma atividade física, para quando você for sofrer a cirurgia, que é uma coisa grande, né? É uma mudança grande. Você já, pelo menos, já incorporou alguns hábitos, né? Não vai ser tudo novo, porque senão você vai perder uma cirurgia. É um risco, é uma né, pena, gente? né? É uma cirurgia, né? Perder ela. Acho que é a última alternativa, assim, né? Mas que você tem que estar bem preparado para isso, porque ela é drástica. Ela é uma alternativa, é uma boa alternativa, mas não é para alguns casos, né? Assim, então, é uma boa alternativa, mas para quem? Né? Então, aí que o endocrinologista vai avaliar se essa pessoa vai se beneficiar ou não. Por exemplo, se a pessoa tem uma compulsão alimentar, naquele momento, enquanto ela estiver descompensada da compulsão, não é legal fazer a cirurgia, porque senão ela vai fazer a cirurgia, ela não vai poder comer, ela vai transferir a compulsão alimentar para a compulsão por bebida, por compra, por alguma outra coisa. Vai continuar sofrendo. Melhorou a qualidade de vida dela? A ideia toda é assim, é a qualidade de vida. Melhorou? Não melhorou, vai piorar até. Então, naquele momento, não é indicado. Tá? Mas, sim, é uma boa opção. Certo. Vamos falar um pouquinho assim, ó, de mitos ou verdades sobre a diabetes, né? Sobre o diabetes, né? Ou a diabetes. Tanto faz. A doença. Isso já é também uma discussão. Tanto faz. É tudo. O importante é tratar, né? O importante é você ficar bem. Então vamos lá. É herança genética, né? Meus familiares todos têm diabéticos. Eu vou ter diabetes. É verdade ou é mito? Você tem um risco muito grande de ficar diabético. Então, faça a reeducação alimentar e atividade física. Se você fizer, você pode não ter. Ou, em vez de aparecer com 45 anos, vai aparecer com 90. Né? Mas existe uma herança genética, sim. Forte. Uma vez diabético, sempre diabético? Sim. Até hoje, pelo menos? Até hoje. Mesmo aquela pessoa que tinha diabetes, fez a cirurgia bariátrica, a bariátrica reverteu o diabetes, a gente pode até escrever que foi um diabetes revertido, mas é uma pessoa que tem que ficar sentinela, porque se voltar a engordar, o diabetes vai voltar, tá? Então, agora, e aquela pessoa também que está fazendo tudo certinho. Eu tenho alguns pacientes que controlam o diabetes com reeducação alimentar e atividade física, só. Né? Mas eu não vou falar em reversão. Tá? A gente sempre deixa meio que tatuado, sob controle, porque é o tipo de coisa que espirrou, volta. Então, a gente acaba
por excesso de zelo, não tira esse diagnóstico. Tá, então não pode baixar a guarda. É. Diagnosticou... Vamos tomar cuidado. O aspecto emocional interfere na dosagem da glicemia? Muito, muito mesmo. Então, se eu tenho uma crise de ansiedade, o meu açúcar pode subir bastante, né? Então, é mais uma coisa assim que você precisa conversar com o seu endócrino. Muitas vezes a gente tem que lançar mão de antidepressivos, de calmantes, para poder controlar a parte emocional e, com isso, melhorar o controle do diabetes. Com certeza afeta. Tá, então, e assim, quando eu faço a medição do dedinho lá, que a senhora falou, também se eu tiver tido uma noite de sono, ou eu esteja preocupado com alguma coisa, pode vir a... Pode vir alto, sim. Inclusive em pessoas sem diabetes, se você tem um estresse muito grande, o seu açúcar pode subir. Nossa, né? Mas ele sobe, mas não porque eu sou diabetes, sim, mas é pelo nível, porque eu tenho hormônios que fazem subir, eu tenho o cortisol, que no estresse vai fazer subir muito o meu açúcar. Eu tenho adrenalina, que a adrenalina também faz subir o açúcar. Eu tenho hormônio de crescimento. Então, no momento em que eu estou num estresse muito grande, numa emoção muito grande, todos esses hormônios são liberados na circulação e eles vão provocar o aumento do açúcar no sangue. Tá. Bom, então também não é só uma dosagem que vai diagnosticar a pessoa, né, doutora? Não é. A gente precisa ver certinho. Acompanhar, tá. A senhora já respondeu mais ou menos, mas vamos lá. Pessoas magras não têm diabetes? Podem ter diabetes, sim. As pessoas magras podem ter. E pessoas gordas sempre têm diabetes? Também não. A gente tem pessoas que estão bem acima do peso, mas você colhe os exames estão normais, né? Isso depende muito da programação genética do indivíduo, tá? Mas eu sempre faço essa ressalva, você está bem acima do peso, mas você está com seu colesterol bom, sua pressão boa e não é diabético. Você tem que não se preocupar, pelo contrário, porque o excesso de peso per se, só o fato de você estar muito acima do peso, aumenta o risco de mais de 30 tipos de cânceres. Tá? Aumenta o risco de você ter um problema no coração, não relacionado a diabetes nem pressão, é pelo excesso de peso, porque seu coração vai ter que bombear mais para oxigenar mais tecidos, né, tecidos no seu corpo. Então, vai ter os problemas de artrose, problemas de coluna. Então, não é só porque você tá com seus exames bons que você pode falar assim, então eu vou ficar acima do peso. O excesso de peso por si é uma doença. A obesidade é doença. A gente fez aqui, o nosso primeiro programa Estação Saúde foi sobre obesidade infantil. Até a gente falou que teria que voltar a falar sobre obesidade de uma maneira geral. É que a gente quis fazer mesmo um alerta para as crianças, né, para essa faixa etária. Mas a gente poderia marcar, né, doutora, um outro dia para falar especificamente de obesidade. Né? Eu faço parte da diretoria da Associação Brasileira de Estudos de Obesidade, né, e a gente sempre tenta fazer campanhas para estimular a população a ter hábitos de vida saudáveis, não ganhar peso, porque a obesidade por si é considerada doença. Então, às vezes o paciente vai lá no consultório e fala assim, eu quero perder peso. Ele está se olhando como estética, eu já estou olhando ele como doente. O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa que está doente? E aí, Adriana, eu sei, fugindo um pouquinho, eu sei que o tema era diabetes, mas a gente vai fazer uma mesclagem aí, remédio para obesidade. Né? Obesidade é uma doença, se é uma doença tem que tomar remédio sim, tá? Parar com um pouco do preconceito. Parar com o preconceito de você é doente, né? Desde é lógico que não é um obesinho, não é um sobrepeso. Eu não estou falando de uma pessoa com sobrepeso, né? Uma obesidade leve, mas eu estou falando daquelas obesidade grau 2, grau 3, e a gente está falando de medicamentos prescritos pelo médico, não é ir na farmácia e comprar qualquer chá, ou a sua vizinha usou uma folha lá, não sei do que, né? Nós estamos falando de coisas... de tratamento mesmo. E a gente está falando de remédio ético, remédio que passou por pesquisas, várias pesquisas, que ele tem um estudo controlado, randomizado, sério, né? Então, a gente está falando... E aí a gente tem remédios para tirar fome, a gente tem remédios para ajudar na ansiedade, a gente tem remédios para ajudar na compulsão, porque tem que descobrir do paciente qual que é o problema dele em relação
a questão por que ele está ele engordando. Tá, então, de novo, eu preciso de uma consulta endocrinológica voltada para isso. Mas é óbvio que esse paciente tem que fazer a reeducação alimentar, atividade física, igual o diabetes. Né? Isso tem que fazer. Aí o remédio a gente acaba trabalhando, né? E muitas vezes, se eu consigo fazer esse paciente perder peso, o diabetes fica muito bem controlado também. Certo. Entendeu? Ah, muito legal. Vamos fazer então, né? Vamos marcar aqui, vou ver na nossa agenda e a gente faz um sobre obesidade mais detalhado aí, porque é uma questão que também me interessa, assim, pessoalmente. Agora, pode ou não pode? Tá bom? É para o diabético. Para o diabético. Açúcar? Não. Nunca, nada. Olha, não, assim, é melhor não, gente. O açúcar, ele é veneno, tá? Na verdade, assim, o açúcar é o grande vilão hoje em dia, mundialmente conhecido. A Organização Mundial de Saúde fala que a gente tem que diminuir muito o açúcar para metade do que a gente está ingerindo. Então, não é bom. Açúcar, mel, porque muitas pessoas não sabem que mel é açúcar. É o próximo da minha lista. Mel também não? Não, porque mel é açúcar, né? Cana de açúcar também não, né? E tem um alimento que, assim, na nossa população, né, regional, a gente come muito, que é a mandioca. E a mandioca aumenta muito o açúcar do sangue. Então, a mandioca, a gente, infelizmente, pede para o paciente diabético maneirar o mínimo, porque ela aumenta muito a glicemia. Então, mas como que é a coisa olha, como que a gente tem que saber mesmo, né? Porque quando a gente começa essas coisas de reeducação alimentar, ou mesmo essas dietas da moda, manda tirar batata e colocar mandioca em alguns casos. Para o diabético não vale essa regra. Para o diabético não vai valer essa regra. A batata é melhor que o... nesse caso a batata é um pouco melhor, mas aí a gente pede a gente até pede a batata doce, porque ela tem mais fibra, então não é porque ela é milagrosa, gente, tudo tem um motivo, tá? A batata doce, ela tem mais fibra do que a batata inglesa do que a batata inglesa, e por isso ela aumenta menos o açúcar do indivíduo, tá? Então, a qualidade do açúcar dela é diferente, não é porque é milagrosa. Tá, então lá, açúcar não pode, mel não pode. Adoçante? Adoçante sim, porque se eu quero comer alguma coisa docinha, eu posso adoçar com adoçantes, tá? Qualquer um? Qualquer um. A gente sempre dá preferência para a sucralose, o estevosídeo, e agora também entrou no mercado o xilitol. Né? Os antigos, aspartame, ciclamato, a gente pede para dar uma segurada, tá? Os trabalhos científicos não comprovaram aquelas coisas de aumento de câncer, não comprovaram, mas mesmo assim a gente ainda dá preferência para o estevosídeo, que é o mais natural. Tá. Que seria a estévia, né? Que seria a estévia. Todo mundo fala, né? Então, adoçante pode. Refrigerante. Tá. O refrigerante por si, ele é um químico, ele não tem nada de natural, ele é inteirinho artificial. Tá? Então, assim, o ideal seria que as pessoas não tomassem refrigerante ninguém, porque o refrigerante, por si, ele está associado com aumento de infarto e aumento de osteoporose. Tá? Então, aquela pessoa que vive de refrigerante não é legal. Agora, para o paciente diabético, se for tomar, é de vez em quando, e toma o diet, o zero, que não vai ter o açúcar. Um pouquinho, né? Só que é totalmente artificial. Então, não justifica ninguém ficar vivendo à base de tomar refrigerante todo dia, por exemplo. Isso não se justifica. Tá. Macarrão, arroz e pão. Tá. Macarrão, arroz e pão são carboidratos, são amidos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que no nosso corpo eles vão virar açúcar mais rápido do que um alimento, por exemplo, como uma carne, que é uma proteína. Isso quer dizer, então, se eles vão virar açúcar mais rápido, eles vão aumentar o açúcar do sangue mais rápido. Portanto, é muito interessante, eu até estava lendo um artigo esses dias, a ordem que eu devo comer a alimentação. Tá? Então, para um paciente diabético, existe uma ordem de alimentação. Tá? Eu tenho que sempre começar a alimentação com fibras. Então, o que seriam as fibras? As verduras, os brócolis, as couves. Então, existe uma ordem. Comer primeiro as fibras e as proteínas e deixar o amido, o carboidrato, o arroz, macarrão e pão por último. Por quê? Porque daí o meu corpo já está digerindo essas coisas. Na hora que entra o carboidrato, ele vai subir mais devagar a taxa de açúcar. Tá? É um trabalho bem interessante. Mas mesmo assim, gente, arroz, macarrão e pão, no paciente com diabetes que usa insulina, ele sobe demais.
Eu, pessoalmente, peço para o paciente não comer macarrão e o pão eu passo para o integral. Tá? Realmente porque é difícil controlar no paciente que usa insulina a quantidade de açúcar desses alimentos. Então a gente pede para maneirar bastante e tentar, na medida do possível, comer o integral. Tá. Então aí, lembrando, eu não sabia dessa ordem, mas essa ordem deve ser boa para todo mundo, né? Para todo mundo. Saladas, os refogados, né? O que tiver lá de verdura, a carne. E deixar os amidos para o final. Até que você já vai estar até mais saciado um pouco, às vezes come até menos quantidade, Come né? até menos, mas o que eu achei interessante é que o artigo era voltado assim, qual que é a ordem de alimentação do paciente diabético? Mas eu acho que serve para todo mundo. E aí aqui no Brasil, o arroz e feijão, né, doutora, que é metade do prato do brasileiro. Na verdade, isso também não está muito certo, né? Porque o ideal é que metade do prato, como é que a gente monta um prato? Poderia até trazer. O ideal é que metade do prato seja verdura, um quarto do prato o arroz e feijão e um quarto do prato a proteína. Tá? Esse é o saudável para todo mundo. E não como a gente faz, em que metade do nosso, ou quase o prato inteiro, é o arroz e o feijão. Depois isso põe não batata frita. Só amido, né? Que batata é amido, arroz é amido, né? Nossa, então a gente realmente tem que diminuir. A Organização Mundial de Saúde fala para a gente diminuir os amidos. Eles falam para a gente diminuir arroz, batata, todas essas coisas em excesso. Por quê? Essas coisas engordam, levam à obesidade, e a obesidade leva a diabetes, hipertensão e colesterol, que, portanto, vai provocar infarto. Então, a gente tem que diminuir os amidos da dieta. Atividade física, a senhora já falou, mas vamos lá, pode ou não pode? Deve, né? O paciente diabético deve fazer atividade física. A atividade física queima o açúcar. Então, é muito importante que a pessoa faça. Atividade física, desculpa, mas ela tem que ser intensa, ela tem que ser frequente. O que é a indicação da atividade física? Né? Se a pessoa for totalmente saudável, o que os trabalhos científicos falam, que o ideal mesmo é aquela atividade HIIT, aquela intensa de curta duração. Tá? E com assim, você fazer 3, 4 vezes por semana. Tá? Só que, assim, não é o tipo de coisa que todo mundo consegue fazer. De repente, o paciente não tem coração para isso, tal, né? Então, se você fizer uma atividade física programada 3, 4 vezes por semana, isso já seria interessante. Então, fazer musculação mesmo. Daí você vai falar assim, mas melhor musculação que caminhada? Com certeza. Porque na musculação eu vou ganhar massa muscular. A massa muscular vai consumir mais o meu açúcar do que uma caminhada. Tá? Então, o ideal mesmo é academia, musculação ou uma natação, alguma coisa em que você vai fazer uma atividade aeróbica, mas ao mesmo tempo tem um pouco de anaeróbio junto. Tá, e aí no caso aqueles crossfit, aquelas coisas mesmo mais intensas, questão do crossfit, se a pessoa tiver... a questão do crossfit ela é complicada porque a crossfit está associado com lesão de juntas, tá? Quando a gente fala HIIT, a gente fala correr e depois parar, e depois fazer pular, tal, mas não a questão do crossfit. Aquela coisa que fica... Mas não fazer... O crossfit, infelizmente, ele tem muitas pessoas que às vezes elas não são bem orientadas, né? E aí elas podem ter lesão e para quem tem sobrepeso da articulação. também, e quem tem sobrepeso não é uma coisa interessante. Eu acho que se você fizer esteira com musculação, tá muito bom, né? Se você fizer caminhada com musculação, você pode fazer natação. Meia hora, 40 minutos. 3, 4 vezes por semana. A frequência é muito importante. Quer dizer, fazer 2 vezes por semana não adianta. Tá? Tem que ser de 3 para mais. No mínimo, para ter um efeito. E de meia hora para cima ou mais? De meia hora a 1 hora. Tá. Jejum. Agora também tem até jejum intermitente, tem até coisas da moda. Mas quem tem diabetes pode fazer jejum? Então, se você está usando insulina, aí a gente acha um pouquinho complicado, porque se você fizer o jejum usando insulina, você vai ter hipoglicemia. Para aqueles pacientes que estão com os medicamentos talvez um pouco mais modernos, que não levam a hipoglicemia, você pode até tentar fazer um jejum intermitente. Eles vão auxiliar a perda de peso, só que o que os trabalhos mostram é que, assim, no final de 6 meses, a perda de peso que você fez com jejum intermitente é a mesma do que se você fizer uma dieta com baixo teor calórico, contínuo, que não seja com jejum. Tá? É que com jejum intermitente a perda de peso vai ser um pouco mais rápida. Então isso seria interessante. Mas para manutenção você pode fazer uma dieta com pouca caloria, né? Não é 800 calorias. Quando eu falo pouca caloria é 1.200, 1.500, 1.800, depende da pessoa. Tá? E aí a gente calcula o quanto de caloria eu vou dar para esse indivíduo perder peso. Tá? E para ela continuar perdendo peso de uma forma saudável. Tá.
E a bebida alcoólica, né, que também já conversamos um pouquinho, mas conversou, pode, né? ou não pode? Então, daí a cerveja, ela acaba tendo muito açúcar, então a gente pede para a pessoa realmente evitar, né? Mas eu gosto de cerveja. Bom, então diminui pelo menos, né? Você toma 6 latinhas, passa a tomar 3 de vez em quando, deixa, em vez de tomar todo dia, deixa só para o fim de semana, esse tipo de coisa. O álcool destilado, ele deve ser ingerido junto com uma alimentação, porque como eu falei, o álcool ele pode bloquear a produção de açúcar do fígado e provocar hipoglicemia. Então, normalmente, principalmente nos pacientes que tomam ou remédios que provocam hipoglicemia ou quem está usando insulina, se você tomar álcool sem comer nada, você vai ter uma hipoglicemia e aí tem que tomar cuidado. Tá. Bom, para a gente acabar agora esse nosso bate-papo, doutora, o que é que o diabético não pode de jeito nenhum? Açúcar, eu acho. De jeito nenhum, açúcar, mel, cana-de-açúcar, de jeito nenhum. E eu acho que de jeito nenhum é isso. Né? O que a gente costuma... E agora sim, eu costumo pedir, né? Mantenha um acompanhamento regular com o seu endocrinologista, né? Tome os remédios de forma correta, não fique pulando, porque às vezes é muito comprimido, o paciente fala assim, hoje eu vou tomar esse e não vou tomar aquele. Aí não ajuda tanto, né? Então tem que ter uma aderência boa ao tratamento. Se esforce para fazer atividade física, que eu sei que não é todo mundo que gosta, é um desafio, mas no fim das contas isso vai trazer um benefício, então faça esse tipo de esforço, né? E a alimentação é uma alimentação consciente, né? Comer de forma consciente, saber o que você está comendo, estar presente ali na hora da alimentação, para você não comer a mais do que você precisa. Né? E tentar escolher alimentos saudáveis. E alimentos saudáveis a gente sabe o que é, né? Geralmente são coisas naturais, verduras, frutas, vários tipos de legumes. São alimentos que a gente sabe, assim, não, eu sei que isso é saudável. Né? Então é um pouquinho assim, ter um pouquinho de bom senso na hora de ter alimentação. Bom, então não pode de jeito nenhum açúcar. E o que é que tem que ser feito de qualquer jeito? Não dá para escapar. O diabético tem que fazer. Nossa, que pergunta difícil. Acho que ele tem que fazer tudo. Não comer açúcar de qualquer jeito. Evitar açúcar, doces, essas coisas, né? E, nossa, o que dá para fazer para não escapar? É ter uma boa aderência ao tratamento. Né? É difícil essa pergunta. Tem que se cuidar. Bom, doutora. Se ame. Se ame, eu acho que se cuide. Então, de qualquer jeito, ele tem que se amar. Tem que se amar. Né? E amar, abraçar essa diabetes aí, os amiguinhos dela que às vezes vêm junto. Que vem junto, E vamos junto até o fim da vida, então, é isso? É isso. Doutora, muito, muito obrigada eu que pela agradeço. sua participação. Assim, acho que a gente trouxe bastante luz sobre essa questão. Que, como eu falei lá no começo, é bastante conhecido, até bastante falado, mas às vezes assim fica meio pairando no ar, né? E acho que a gente conseguiu trazer assim, inclusive a boa notícia, né, de que os tratamentos têm avançado, né, as pesquisas têm avançado e que as pessoas não precisam mais se sentir à beira da morte, né, quando recebem o diagnóstico não é, deles. né? Antes as pessoas falam assim, nossa, minha avó tinha diabetes, ela amputou, eu vou usar insulina, eu vou amputar. Não, isso não é. A insulina, eu acho que é uma coisa que eu tenho que falar, a insulina salva a vida da pessoa. Tá? Então, se o endocrinologista entrou com insulina, é porque ele quer te ajudar, te salvar. Não é porque você entrou com a insulina que você está com seus dias contados ou que, nossa... Porque antigamente, tem muita gente que falava assim, nossa, minha tia entrou com insulina e amputou o pé. Mas não é isso, é que ela já estava tão complicada e demorou tanto tempo para entrar com insulina que não teve mais o que fazer. Hoje em dia a gente tem uma tendência, como eu falei, a gente é muito agressivo no tratamento, a gente quer... Então, às vezes a gente entra com insulina mais cedo, antes que o paciente tenha alguma coisa, para evitar que ele tenha, tá? Então é diferente. Bom, a gente infelizmente está encerrando essa entrevista, né? Eu agradeço mais uma vez sua presença com a gente aqui. Eu agradeço o convite, para mim é muito prazeroso poder falar desse assunto e transmitir para a população geral a importância do tratamento. Legal, então a gente conversou hoje com a doutora Bibiana Prada de Camargo, ela é médica endocrinologista, ela falou bastante sobre o diabetes, sobre a importância do tratamento, sobre o que fazer e o que não fazer, né? Açúcar então esquece. E falou também um pouco sobre a obesidade. A gente vai marcar uma Estação Saúde sobre esse tema assim que a gente tiver a agenda aqui.
Você sabe, né? Esse programa aqui é feito com a sua colaboração. Tem alguma dica, tem alguma dúvida, quer dar alguma dica, uma sugestão de programa, algum tema que você quer ver aqui? Escreve pra gente. Pode ser que o próximo destino seja para onde você escolheu. Até lá!